enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai. O testemunho de Deus, ele é fiel e verdadeiro. É verdade. E peço, irmãos, que abrem Salmo 116. Olhando aqui no versículo 8, que vai falar: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos da lágrima, e os meus pés da queda. Aqui é o salmista, né? Ele falando do livramento que Deus deu para ele. Só que esse salmista, ele clamou a Deus a vida. E comigo, irmãos, foi diferente, porque eu não tive esse conhecimento, eu não conhecia Deus nessa época, quando eu sofri um AVC hemorrágico. Com aos 35 anos, eu tive um AVC hemorrágico. Para quem não sabe, é um acidente cerebral, né, que teve que abrir a minha cabeça para poder tirar o coágulo do sangue da minha cabeça. Minha cabeça foi aberta, então eu não tinha como, né, clamar ao Senhor, porque eu não conhecia Deus, mas quem conhecia Deus clamou por mim. E hoje eu estou aqui. Então, sendo eu passando pelo milagre da vida, né, que Deus não permitiu a morte, porque eu ali fiquei entubada, respirando com a ajuda de aparelhos, e os médicos falavam que não tinha mais chance. Os médicos falavam que acabou, Glória, aleluia. que era para os parentes visitar, porque se eu acordasse, eu ia ficar vegetando. Glória. Mas a última palavra não é do homem, e sim de Deus. Glória a Jesus. E assim eu fui ali eu estava na Unimed, eu estava desacordada, estava sedada, não tinha noção de nada. E quando eu comecei a acordar, eu fui levada para a regional de Volta Redonda, e ali eu comecei a acordar, as pessoas começaram a me visitar e falavam assim: você está me conhecendo? Eu não tinha noção de nada. Eu falei assim: como assim eu estou conhecendo? Lógico que eu estou conhecendo, não sabia ainda que eu tinha operado minha cabeça, eu não sabia de nada ainda. Eu não sabia que eu não estava andando, porque eu estava deitada, então não tinha noção que eu não estava andando. Então eu ficava sempre deitadinha, quietinha. Então quando eu fui ter noção, foi quando os médicos começaram a trocar de plantão. E eles falavam um pro outro: essa é a Josiane, tem 35 anos, ela teve um AVC hemorrágico e ela sofreu um aborto, eu estava grávida de 5 meses. Glória. Aí teve um dia que o fisioterapeuta chegou no leito da minha cama e falou assim: Josi, vamos tentar sentar. E ali, que quando ele me colocou sentada e eu não pude conter o meu corpo, e eu caí pro lado, e ali eu pude perceber que era grave. E
Ali que eu fui ter noção do que tinha acontecido. Eu não estava podendo sentar, imagine ficar em pé. Então, ali, assim, minha vida ali acabou. E ali eu fui levada ao regional de Volta Redonda. E ali, um belo dia, uma enfermeira chamada Lilian, ela apareceu no leito da minha cama e ela perguntou se podia me orar. Eu falei, sim, pode. Glória. E ela me orou e ela falou, meu nome é Lívia, aqui eu sou enfermeira aqui no hospital, mas a minha vida particular lá fora eu sou missionária. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, sim, pode. Ela falou assim, você quer aceitar Jesus agora? E ali eu aceitei Jesus, ali eu não pensei duas vezes, ali eu aceitei e falei, sim, quero. E ali eu aceitei Jesus. Aí ela falou para mim, pois agora então, você já aceitou Jesus, você pede perdão pelos seus pecados. E ali, irmãos, eu fiquei acho que uns 10 minutos pedindo perdão para Deus, e o pecado veio na cabeça na hora. E ali veio a dor no meu peito, e eu comecei a pedir perdão. E ali, ainda sem muito saber, conhecer, né? Porque eu não tinha conhecimento de nada. Ali eu morri, né? Ali sim eu morri. A Josi, né, que era do mundo, morreu. E Glória a Deus. ali quando eu fui embora para minha casa, eu lembro que ela falou assim, agora você faz um propósito com Deus. E depois, né, que eu pedi perdão, eu lembrei que ela falou que era para fazer um propósito. E ali eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero ir embora para minha casa, melhorar, ficar bem e dar meu testemunho na igreja. Esse foi meu propósito. E ela falou assim, quando ela foi embora, ela falou assim, ó, tchau, semana que vem eu não quero te ver. Ela falou isso e me deu tchau e foi embora. E realmente eu não vi ela. Com uma semana eu fui embora para casa. Aleluia. Glória a Deus. Uma semana né, Glória a Deus. a obra continuou. Quando um belo dia na minha casa, eu chorando muito, né? Eu chorava todos os dias porque eu, né, aos 35 anos, mais jovem, bonita, e de repente me ver debilitada em cima da cama, usando fralda. E né, eu só chorava. Eu perguntava para Deus por quê. Eu chorava muito. E eu comecei a fazer fisioterapia pelo SUS, o Melhor em Casa. O SUS começou a me atender, começou a fazer uns exercícios comigo, né? E um belo dia ele falou assim, Josi, vamos sair da fralda? Ele falou assim, ó, eu morava em cima, eu morava no segundo andar, a minha sogra morava embaixo. Então meu esposo, quando ele ia trabalhar, ele pegava no colo, descia comigo e me deixava lá embaixo, com a minha sogra. E eu ali, um dia, né, sentada ali, e eu ainda tinha dependência de estar indo no banheiro, estar segurando no braço, alguém tem que me levar. E assim, eu comecei a fazer, né, com muita dificuldade, as pessoas me levavam para o banheiro. Mas eu consegui sair da fralda. Aí eu comecei a ter um particular em casa, um fisioterapeuta particular. Ele não era fisioterapeuta não, ele era formado em educação física. Só que ele tinha, né, conhecimento, ele trabalhava com esse tipo de pessoas que teve AVC, ele trabalhava muito com exercícios, essas coisas, ele tem, né, até mesmo os aparelhos todinho. Então, assim, para mim foi uma bênção muito grande. Eu comecei a fazer em casa, o particular e fazer pelo SUS. Então, ali, né, eu estava sendo cuidada, né, Deus estava cumprindo com o propósito. Glória a Deus. Então, ali ainda não tinha conhecimento, nada de Deus. Até que um dia na minha casa, um belo dia, na minha casa, eu estava andando de muleta, né? Nessa época eu estava andando de muleta.
Então, quando eu ia no banheiro, eu pegava minha muleta, ia no banheiro. E nessa época, eu estava sentada na beira da minha cama. Nessa época, eu estava já pensando em me matar. Eu já estava pensando em pular do segundo andar lá embaixo. Eu já estava pensando em cortar meus pulsos, quando não tivesse ninguém em casa, que o meu sangue ia sair todo do meu corpo, eu ia morrer e eles iam me achar morta, ou ia pular lá de cima. Então eu já estava com esse pensamento na minha cabeça. E um belo dia na minha casa, eu sentada, olhando para a janela da minha casa, olhando para o céu, eu comecei a justificar a Deus. Falei assim, por que Deus? Por que foi acontecer isso comigo? Por que Deus? Por que? Olhando para o céu. E nesse dia Deus me deu a resposta. E eu passei por um milagre dentro da minha casa, quando eu sentada na beira da minha cama, dentro do meu subconsciente, uma voz que falava, levanta que você vai andar normal. E junto com a voz, a sensação que era para me levantar. Glória a Deus. E eu não pensei duas vezes, já que eu levantei, eu andei normal. Glória a Só Deus. que a distância da minha casa, da cama, até onde eu fui, era tão pouca que foi tão maravilhoso que eu fiquei indo e voltando, sentindo, né, aquela sensação maravilhosa de andar normal. E eu sentei novamente e fiquei pensando, falei, o que aconteceu? Eu não sabia explicar para ninguém, não sabia explicar, só falava que aconteceu uma coisa muito estranha comigo, eu andei normal, eu falava assim. E a minha amiga me chamou para ir na igreja. Eu lembro que na segunda vez eu já queria me batizar. E sendo eu passando por esse milagre, eu comecei a pegar na Bíblia, porque eu queria saber quem era Deus. Aí eu comecei a ler a Bíblia e no segundo dia eu já queria me batizar. Falei assim, eu já peguei o nome da pastora, falei, pastor, como é que faz para me batizar? Ela me explicou, eu fiz o discipulado, me batizei e comecei a ler a Bíblia. E comecei a me encontrar, tá? Comecei a me encontrar e a entender, né, um pouquinho de Deus, a obra de Deus na minha vida, né? Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lembro que eu falei para a missionária que eu queria contar meu testemunho. Então eu falei assim, se eu tenho que contar meu testemunho, então eu tenho que aprender um pouquinho da palavra, né? Então eu comecei a ler a Bíblia e anotar as coisas. Comecei a anotar. Tudo pro meu testemunho, assim, que eu achava que era importante, eu comecei a anotar. Só que daí, né, eu sendo guiada pelo Espírito Santo já, porque desde o dia que eu passei pelo milagre, eu fui cheia do Espírito Santo. Porque glória a Deus. Eu comecei, Eita, glória! as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu não entendia, então eu não sabia explicar, mas eu achava tudo maravilhoso. Então, assim, comecei a buscar a Deus, a ler a Bíblia, comecei a anotar as coisas para o meu testemunho. Só que Deus já estava me preparando, não só para o meu testemunho, mas para a obra dele, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, Deus ele tem, né, me preparado, ainda estou recente, ainda estou, né, gatinhando, ainda estou bem recente aí no caminho do Senhor, mas eu tenho muitas experiências para contar. Não vai ser hoje, porque hoje, né, cada dia, cada tempo, né, a Deus, né? Então, assim, hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, já contando, mas as experiências que eu tive com Deus, irmãos, que maravilha glória a Jesus. ser assim, né, a gente caminhar. E sendo eu antes, eu vou falar um pouquinho de mim de antes, a Josiane de antes. A Josiane de antes não tinha conhecimento nenhum de Deus, ela era do mundo, né, completamente do mundo, servia ao diabo, eu fui usuária de droga, bebida, e foi, né, até isso que ajudou o meu AVC, né, a ter o AVC também foi um pouco também da vida que eu levava. Então, assim, sendo eu, aquela Josi que morreu, toda cheia de pecado, toda imperfeita, e de repente, Deus me tira das trevas,
Me coloca na maravilhosa luz. Aleluia, Jesus. E eu comecei a passar por várias experiências com Deus. Comecei a buscar, comecei a buscar a Deus, e Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma tão maravilhosa. Eu vou falar para vocês, né? Eu Glória a Deus. tinha meu esposo, mas não era casada. Meu esposo, ele também, né, não tem conhecimento nenhum. Meu esposo também precisa ser liberto hoje. Mas eu tô aí na luta, buscando. E me casei Glória a para Deus. batizar, para ser batizada. Então me Bênção, casei, glória, né? aleluia. Eu tive aí o meu casamento, tive o meu batismo Glória a Jesus. e tô aí na caminhada com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E, né, eu falei, né, da minha gravidez, eu estava grávida de 5 meses, ia ser um menino, já tinha um nome, se chama Gael, e eu perdi essa criança, né, e Deus sabe todas as coisas, né? Verdade. Então a palavra de Deus fala, né, que o pensamento dele é maior do que o nosso, o caminho dele é maior do que o nosso. Então não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei que é maravilhoso. Com Glória a certeza, Deus, glória a aleluia. Deus. E depois que eu me casei, que eu me batizei, minha primeira conquista, porque eu nunca consegui conquistar nada na minha vida, porque eu era dependente, né, do inimigo. Eu servi o inimigo, então ele não deixa a gente prosseguir e nem crescer. Mas hoje, eu sendo serva do Senhor, filha, escolhida, separada, Oh, Deus glória! tem me honrado, né? Me casei, me batizei, estou terminando a minha casa, Glória a Deus. né? Minha casa está sendo terminada agora, tá? E uma experiência que eu tive, vou contar bem rápido, uma experiência que eu tive agora recente com Deus. Deus, ele tem uma paciência conosco, né? Que a gente, quando tá no mundo, ele deixa a gente livre, né? Assim, quer ir, vai, né? Ele deixa a gente bem livre-arbítrio. Então, assim, então Deus me mostrou que com meu marido não é diferente. Eu não posso intervir na vida dele. E eu comecei a fazer um jejum já de 7 semanas, sendo eu, né, fazendo o meu jejum, e Deus me chama um concerto. Eu parei com o jejum porque Deus me chamou a um concerto, e eu dormindo, e eu não lembro do meu sonho, mas eu lembro que eu falei assim, Salmo 50. Quando eu falei Salmo 50 e que eu fui ver na Bíblia o que era, lá a palavra fala que Deus, ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. E nesse dia, eu tinha cobrado meu esposo de um ato que ele fez. Imagine eu, se nem Jesus que veio na terra julgou, nem Jesus que veio na terra, né, ele julgou ninguém, não forçou ninguém. Imagine eu. Então ali Deus me chamou para um concerto e me mostrou, não foi uma escolha que você fez? Eu escolhi casar, escolhi ficar com ele também, né? Então foi uma escolha que eu fiz. Então Deus me chamou a um concerto e falou que não era para me cobrar isso dele. E eu, né, então parei com o meu jejum e agora estou me dedicando mais a não cobrar as coisas dele, não julgar. Então ainda estou aprendendo as coisas de Deus, mas sendo eu guiada, conduzida pelo Espírito Santo, eu tenho conseguido guardar algumas palavras no meu coração, que é isso que a palavra nos ensina, né? Para a gente poder guardar. E Deus tem falado muito através de mim, pelos sonhos. Eu me batizei, foi através de um sonho que eu tive, e eu larguei tudo, né, na época eu não era casada, mas eu larguei o meu companheiro na época, e através do sonho eu me batizei. E Deus tem falado muito comigo através de sonhos, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Quando ela fala, a profecia dele fala, né, nos últimos dias, derramarei sobre
toda a carne, o meu espírito. É Deus, E aleluia. os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então essa profecia está se cumprindo na minha vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho, assim, uma intimidade hoje com Deus tão grande, que hoje esse salmista, toda pessoa que passa pelo Vale da Morte, ele fala assim, olha só o que esse salmista vai falar. Que darei eu ao Senhor por tudo os benefícios que me tem feito? O que eu darei ao Senhor, né? Hoje eu busco tanto ao Senhor, eu louvo tanto ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro. Meu Deus! E eu ainda acho pouco, e nós achamos pouco. Aleluia. Então, assim, Deus, ele tem me chamado também para, logicamente que é para os que estão lá fora no mundo, mas principalmente para os que estão dentro da igreja, né? Porque Deus, através de uma palavra, Deus me levou lá em Apocalipse, né? Capítulo 1 de João, que João ele chama ao povo das 7 igrejas, né? As 7 cartas à igreja, e ele fala do primeiro amor. E hoje muito, né, tem acontecido o amor se esfriar. E Deus me coloca, né, junto com os crentes. Eu começo a conviver com os crentes. Eu sendo eu, sem conhecimento, aprendendo ainda. E começo a observar. Comecei a observar na minha congregação, comecei a conviver com os crentes. E alguns, né, não são todos, porque não são todos. São alguns que ali me via chorar quando aceitava Jesus. Alguém aceitava Jesus e alguma pessoa chegou em mim e falou assim: ah, Jô, você está chorando, é assim mesmo, é o primeiro amor. Um crente falar isso, né? Então eu pude perceber que o primeiro amor não pode se esfriar. Então, o que Deus tem me ensinado é isso. É verdade. Então, hoje, se eu tenho intimidade, hoje eu oro, hoje eu leio a palavra. Assim, eu leio muito, eu oro muito, eu tenho muitas experiências com Deus, não é porque eu, Josi, quero, mas sim eu sendo conduzida pelo Espírito Santo. E Deus tem me ensinado que eu não posso sair desse primeiro amor, eu não posso sair. Então, né, que os irmãos hoje possam ter uma vida transformada através do meu testemunho e que os irmãos não saiam do primeiro amor, que continuem no primeiro amor, buscando, louvando ao Senhor. O louvor começa dentro de casa, quando a gente louva ao Senhor, é quando a gente está lendo a palavra, dentro de casa, quando a gente está orando a Deus. E esse é louvar a Deus verdadeiramente. É isso que Deus se agrada, e dá obediência, logicamente, né? Vigiarmos. Deus tem falado muito comigo através dos sonhos, para me vigiar na minha boca, na minha língua, né? Que esse tem sido a minha maior dificuldade. Mas eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Estou aprendendo, né? Assim, foi com o Espírito Santo e com a prática, né? Porque a gente, quando começa a conviver e a praticar, a gente começa a aprender também. Então, assim, que os irmãos continuem no primeiro amor, buscando a Deus, louvando a Deus, dentro de casa, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, porque é isso que Deus quer. Deus, ele fala isso para João, lá em Apocalipse, é no Apocalipse o último livro, né? E o Apocalipse, já, né, a gente sabemos que tá já muitas coisas acontecendo. É verdade. E Deus me mostra isso na palavra. Primeiro ele me mostra isso dentro da minha congregação, me deixa perceber isso dentro da minha congregação. E depois eu acho dentro da palavra o que Deus estava querendo me mostrar. E então eu peço aos irmãos que fiquem no primeiro amor, louve a Deus em casa, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, jejuando e orando pela vida do outro, né? Eu estava muito em jejum e em prol da vida do próximo. Foi através mesmo de sonho que eu comecei o meu jejum
quando Deus me mostra a vida da minha prima, que o inimigo estava armando uma cilada para a saúde dela, e eu comecei a orar e interceder pela vida dela. E dali de lá para cá eu não parei. Então eu estava entrando no meu sétima semana de jejum, quando Deus me chama ao concerto. Deus me chamando ao concerto, eu dei uma parada e falei assim, eu vou começar a me observar mais, para ver se eu sou digna de continuar esse jejum, porque eu não posso fazer o jejum sendo desobediente. Então eu preciso ser obediente a Deus para me continuar o meu jejum. Então, assim, o meu testemunho, né, para vocês é de chamar vocês a aproximação de Deus, né, que possamos se aproximar mais de Deus através da palavra, oração, jejum e amor ao próximo, né? Vamos buscar o Senhor e busca pela vida do próximo, um vizinho, um irmão, Glória a Deus, aleluia. Um filho, um marido. Você não deixa de jejuar pela vida dessa pessoa, busca pela vida dessa pessoa, porque Deus, né, se agrada quando a gente se preocupa com o próximo. Então vamos buscar pela vida daqueles que estão lá fora, daqueles que estão dentro da tua casa. Vamos buscar ao Senhor também, né, através do Senhor, pela vida dessas pessoas. E a minha experiência, né, um pouquinho eu falei, que eu tenho passado e Deus tem me honrado, né, como eu falei, me batizei dia 9 de março, foi dia 9 de março, me casei dia 4 de julho e eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. E agradeço a todos. E que Deus possa falar melhor em cada coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.